Então, se a gente leva em consideração, se a gente faz essa qualificação de que a educação ela é cristã, certo? Porque ela leva em consideração a queda, o pecado, a necessidade de redenção, a esperança da vida eterna, todas essas coisas. Porque é nisto que a gente está inserido, é nisto que toda a humanidade está, disto que toda a humanidade está envolta, e não tem como escapar disso, nós temos uma consciência muito maior. No entanto, a educação, a formação das humanidades, ela não é uma coisa que está presente só na criação dos cristãos. Na verdade, os cristãos nem têm uma formação como esta hoje, certo? E se você pegar os pagãos da antiguidade, né, que tiveram uma boa educação, o nível intelectual que eles alcançaram, né, durante a Idade Média, padres, apóstatas, né, homens apóstatas, até nos dias de hoje mesmo, o nível intelectual que essas pessoas podem chegar é uma coisa que é incontestável. Por quê? Porque estas coisas, elas são comuns a todos os homens, porque elas foram dadas por Deus na criação. Da esfera, Da não esfera da da graça, criação, não da da esfera graça, da criação. da esfera da criação, se a gente vai fazer essa divisão, certo? Agora, ela é incompleta se a gente não tem um elemento da graça, se a gente não tem um elemento da necessidade de redenção, né? E ela vai vir com todas as mazelas que é decorrente de você deixar isso de lado. Mas não quer dizer que não está presente. Então existe uma tradição que é humana, não é católica, não é simplesmente clássica. Agora, por que clássica? Porque a partir do período clássico, a gente tem um refinamento. A gente tem um refinamento disso. Existe uma tradição, também um refinamento durante a Idade Média, há um refinamento dessa educação. Ah, sim. E tem. Agora, isso a gente precisa entender, inclusive, que a nossa tradição reformada, ela surge, inclusive, dentro desse contexto. Foi esta educação clássica que passou pelo refinamento da Idade Média também, que gerou homens como Calvino, homens como Lutero, homens como John Owen, homens como George Gillespie, como Rutherford e etc. John E todos, Knox. John Knox, não podia, o próprio John Knox. Então, nós estamos sim inseridos nessa tradição. Agora, como toda tradição, é óbvio que a gente precisa olhar para o nosso passado, ter muito cuidado, né, para a gente não trazer grandes inovações para uma coisa que deu certo, mas a gente não pode deixar de ver que estando dentro de uma tradição que passou por tudo isso, que a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive tem um texto muito bom, um artigo do recentemente falecido Gary North, né? Muitos irmãos conhecem, os irmãos conhecem ele, que ele disse que, olha, a educação clássica é pagã. E os reformadores, eles não tiveram tempo, né, de fazer uma grande reforma. Só que, por outro lado, uma coisa que Gary North, ele não... ele tem um cuidado, eu acho, nesse texto, um pouco excessivo. Ele tem um cuidado que pelo menos aparentemente é excessivo. Porque não tem a necessidade. Porque o que é esse ensino clássico? Você vê que há correspondentes imediatos para aquilo que nós aspiramos. Por quê? Porque ele é uma resposta às aspirações mais profundas humanas, que não são encontradas na formação intelectual, mas são encontradas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a redenção. Mas a educação clássica, como o presbítero Leandro bem falou, ela diz respeito à formação do homem, para que ele cumpra os propósitos mais elevados. As perguntas, os questionamentos, as aspirações, elas não estão erradas. Por que vamos reformar o que não está errado? Talvez os caminhos para encontrar isso, por vias intelectuais, é que estejam errados. Mas nós já temos as respostas.
A redenção, quem nos deu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, essas perguntas, elas permanecem. Né? Nós precisamos ser despertados.